Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e estamos de volta para continuar com a camada 4 do iceberg das creepypastas. Novamente repetindo que estamos chegando em camadas com tópicos mais pesados e obscuros, então fique por sua conta e risco continuar. E perdão pela demora, pois tive que resolver algumas coisas pessoais, mas estou de volta para continuar. Então se inscrevam no canal para poderem serem notificados e sem mais enrolações, vamos para o vídeo. A história é apresentada como uma série de posts em um blog, começando com Ted e seus amigos explorando uma caverna que eles achavam ser inexplorada. Eles encontram uma nova passagem que se torna progressivamente mais estreita, exigindo que eles se deitem para avançar. Com o passar do tempo, os exploradores começam a ter pesadelos e alucinações, aumentando o clima de terror. No post final, Ted revela que eles vão levar uma arma para a caverna devido a uma série de eventos perturbadores que estão ocorrendo. A atualização do blog não foi seguida por nenhuma outra entrada, levando os leitores a crer que Ted morreu na caverna. A história acompanha três irmãos, John, Henry e Sally Goodman, que entram em contato com objetos aparentemente comuns, sendo um CD, uma filmadora e um pendrive, mas que estão ligados a maldições digitais sobrenaturais. Em $1.wav, John instala um CD pirata do Windows XP e encontra um arquivo estranho. O som distorce a realidade, afeta o sistema e libera uma entidade maligna conhecida como Hag. Um jogo chamado $1.exe mistura a realidade e ficção, causando mortes reais. Em Camcoder, Henry acha uma filmadora com uma fita que mostra uma garota deformada e cenas violentas. Ele começa a ter pesadelos que invadem sua vida real. E por fim, no .exe, Sally descobre um pendrive com um jogo onde um boneco explora a sua própria casa. Um monstro do jogo aparece na vida real e ela precisa destruí-lo antes que seja tarde. Maximum Judgment é uma creepypasta que apresenta o Juiz Supremo, uma entidade cósmica que detém a autoridade máxima sobre a existência, atuando como juiz final para todos os habitantes da realidade. Em vez de intervir ativamente, ele adota uma postura mão à distância, permitindo que os mortais vivam livremente suas vidas, para serem julgados em seus últimos momentos com base nas suas ações. Os que falham no teste são destruídos, mas suas almas são recicladas para novas vidas, num ciclo interminável de julgamento e criação. Mandu é uma entidade sombria e vingativa que surge para punir quem causou dor aos outros. Ele aparece no seu quarto à noite, em silêncio, e a única regra é clara: não olhe para Mandu. Se você tentar vê-lo, diretamente ou por reflexos, como por exemplo em espelhos, copos ou janelas, ele ficará furioso. Mandu se alimenta do medo, da culpa e dos traumas das pessoas, forçando-as a reviver suas piores memórias. Quando julga que você merece punição, ele arranca sua língua, seus olhos e seus braços, tudo de forma simbólica, como forma de impedir que você continue machucando os outros. Muitos casos de atos de tirar a própria vida e acidentes seriam, na verdade, ações de Mandu silenciando pessoas que ele considera culpadas. A creepypasta Killswitch conta a história de um jogo de videogame obscuro e supostamente amaldiçoado chamado de The Killswitch, que se torna viral online por sua jogabilidade aterrorizante e pelo conteúdo violento. Os jogadores que o experimentavam sofriam visões perturbadoras e, em alguns casos, até mesmo experimentavam a morte na vida real. A narrativa sugere que o jogo foi criado por um indivíduo que buscou expressar sua raiva e alimentação através da arte interativa, resultando em uma obra que manipulava a sanidade dos jogadores. Console Me conta a história de um garoto que compra um Xbox 350 novo, porém quando ele começa a jogar, ele descobre que há uma voz pedindo ajuda por de dentro do console. Conversando com a pessoa que está dentro do console, ele descobre que essa pessoa sabe de tudo sobre o garoto, suas memórias, seus sentimentos e seus segredos, como se sempre estivesse ali dentro. E quando ele menos espera, ele é transportado para dentro do console e a história termina com uma frase
na tela dizendo Consoled Subjects 4, Beginning Transmission to Target #5, indicando que ele foi mais uma das vítimas e o próximo já está sendo escolhido. A creepypasta Pokémon Come Follow Me conta sobre um cartucho estranho de Pokémon em que o jogador é constantemente seguido por uma entidade sombria chamada Follow Me. Essa figura aparece atrás do personagem em qualquer lugar do jogo, e os NPCs chegam a comentar sobre ela, aumentando a tensão. Aos poucos, o clima do jogo se torna cada vez mais opressivo e assustador, sugerindo que a criatura não está apenas dentro do cartucho, mas também observando o jogador na vida real. Nolimador é uma criatura das trevas que persegue suas vítimas e as faz brincar com ele durante a noite. Em seu jogo, as regras são simples. Os dois jogadores, Noli e sua vítima, correm até a cama da vítima. Se a vítima vencer, Noli não volta a jogar com ela. Se vencer, Noli tortura a vítima até o amanhecer. A creepypasta Mr. Mix fala sobre um jogo de computador obscuro dos anos 90 em que um jogador precisava digitar palavras rapidamente para ajudar um cozinheiro chamado Mr. Mix a preparar os pratos. No início parecia educativo, mas conforme avançava, as palavras ficavam mais perturbadoras e agressivas, além de o jogo emitir sons estranhos e incômodos. Muitos relatavam que não conseguiam passar de certos níveis pois o jogo travava ou mostrava mensagens bizarras. Investigações sobre o arquivo revelaram que ele continha gravações de gritos e sons angustiantes, sugerindo que o jogo escondia algo macabro por trás da fachada infantil. A creepypasta White with Red conta a história de um homem que se muda para um novo apartamento e percebe algo estranho na porta ao lado da sua. Ela não tem número, apenas uma placa escrita White with Red, ou em português, branco com vermelho. Intrigado, ele começa a ouvir sons e ver movimentos estranhos vindo daquele apartamento, apesar de ninguém nunca sair de lá. Certa noite, ao investigar, o homem entra no local e encontra o interior coberto de branco e respingado de vermelho, como se fossem paredes manchadas de sangue. A atmosfera é sufocante e ele percebe que não está sozinho, algo horrível habita aquele lugar. A creepypasta Super Mario 64 gira em torno de cópias estranhas do jogo clássico do Nintendo 64. Os jogadores relatam cartuchos modificados ou amaldiçoados, onde o ambiente do castelo e das fases aparecem distortos, vazio e silencioso, muitas vezes com sons inquietantes e a sensação de ser observado. Elementos familiares do jogo mudam para algo assustador, áreas inacessíveis surgem, a música toca de forma lenta e sombria, e o personagem do Mario pode ser perseguido por entidades bizarras, como versões deformadas de si mesmo ou um Luigi fantasma. Aos poucos, o jogo dá a impressão de estar vivo, manipulando o jogador e provocando terror psicológico. Gremlin, ou em português, o Homem Cinza, é uma entidade misteriosa que aparece para pessoas que estão passando por momentos de tristeza profunda ou solidão. Ele é descrito como um homem alto, magro, vestindo roupas completamente cinzas e com um rosto apagado ou sem expressão. No começo, ele só é visto de longe, parando e observando, mas com o tempo, ele começa a aprender com mais frequência e cada vez mais perto. Sua presença causa medo, angústia e um sentimento crescente de desespero. Alguns acreditam que quando ele se aproxima demais, a pessoa desaparece ou é levada por ele, fisicamente ou emocionalmente. The Strider, também conhecido como Styled Walker, é uma criatura alta, aterrorizante, que vive em regiões e florestas isoladas. Ele possui pernas extremamente longas e finas, como estacas, e se move de forma silenciosa, mas muito rápida. Sua aparência lembra uma aranha gigante com o corpo peludo e com um rosto assustador. A lenda diz que, se você o vir na floresta, ele começará a caçá-lo sem parar, podendo demorar dias ou até meses, mas ele sempre termina o que começou.
Ele é conhecido por arrancar as pernas de suas vítimas e deixá-las mutiladas ou mortas, como se fosse uma assinatura de seus ataques. A creepypasta String Theory conta a história de um homem que começa a perceber que algo está errado com o mundo. Ele vê pequenas criaturas chamadas imps, seres deformados e silenciosos, que controlam as pessoas por meio de fios invisíveis presos em suas costas, como se fossem marionetes. Conforme sua percepção da realidade muda, ele entende que ninguém age por vontade própria. Todas as ações humanas são manipuladas por esses fios. Ele tenta resistir, tenta alertar os outros, mas percebe que ele também está preso a esses fios. No fim, ele aceita a verdade. O livre-arbítrio é uma ilusão e estamos todos sendo controlados por algo que nunca veremos completamente. A creepypasta The Perfect Child conta a história de um bebê que se tornou o centro das atenções no berçário em que ele nasceu. Ele tinha uma aparência perfeita e era silencioso, era quase um adulto. Porém, após o seu nascimento, uma enfermeira, para ter a posse do bebê, matou a mãe da criança no hospital, mas foi morta por um homem antes de roubar a criança. Esse mesmo homem então rouba o bebê e deixou ele em sua casa, sentando e observando a beleza do bebê. Meses se passam e as pessoas reclamam de um odor terrível vindo de seu apartamento. E quando os policiais arrombaram a porta, viram o corpo do homem sem vida em um estado avançado de decomposição sentado no sofá, enquanto o bebê permanecia perfeito e sereno. Borrasca é uma famosa e perturbadora creepypasta escrita por C.K. Walker, que se tornou um popular podcast de audiodrama. A história conta a vida de Sam, que se muda para Driskin, uma pequena cidade mineira, e logo descobre que a cidade esconde um segredo sombrio. A narrativa envolve pessoas desaparecidas, um misterioso som de trituração vindo da montanha e um grupo de residentes que parecem complacentes com tudo isso. The Strangers conta a história de Andrew Erics, que começa a notar pessoas estranhamente expressivas nos transportes públicos. Obcecado, ele passa a segui-las até perder a própria sanidade. Em um momento de desespero, ele acaba cometendo atos brutais e percebe que já não é mais um humano. Ele mesmo se tornou um desses estranhos. O narrador se lembra de um obscuro programa infantil dos anos 90 chamado Stubbs Clubhouse, estrelado por um palhaço barato chamado Stubb. Anos depois, ele encontra uma fita VHS do show e decide assistir com a irmã, Emily. No início, tudo parece normal, mas logo percebe algo estranho. As crianças no vídeo brincam no mesmo parque em frente à sua casa, como se fosse ao vivo. Em outro episódio, Stubb aparece imóvel, encarando a câmera, com olhos negros, e a fita mostra a fachada da casa do narrador. No terceiro episódio, o tom se torna demoníaco. Stubb corta lentamente o braço de uma criança diante das outras, sem reação, e então surge a cena final. Stubb aparece parado sobre a cama de Emily, observando-a dormir. A creepypasta conta a história de um jogo obscuro de computador chamado The Theater, no qual o jogador explora um cinema vazio e fala com um bilheteiro de rosto borrado. No início, o jogo parece banal, mas logo começa a apresentar glitches, mensagens estranhas e ambientes ocultos como corredores escuros e salas inacessíveis. Quanto mais o jogador insiste, mais perturbador fica. O bilheteiro passa a dizer frases desconfortáveis, sons bizarros que surgem no jogo, e o jogo dá a sensação de estar consciente, observando quem joga. Ninguém sabe de onde esse jogo realmente veio, apenas que versões corrompidas parecem te prender em uma experiência aterrorizante. A história acompanha um garoto sozinho em casa que ouve a voz de sua mãe chamando do andar de cima. Mesmo achando estranho, ele sente vontade de ir até lá, mas no momento em que vai abrir a porta do quarto, ouve a verdadeira mãe chegando pela porta da frente. Assustado, ele percebe que a voz de antes não podia ser dela. Antes de descer, olha para trás e vê na porta do seu quarto se abrir lentamente, revelando um rosto pálido e inumano olhando fixamente para ele.
A história gira em torno de uma entidade digital chamada The Princess, ou em português a Princesa, que foi criada por um desenvolvedor de jogos que enlouqueceu e acabou se suicidando após sua personagem ser cortada de um projeto. Depois disso, a entidade começou a se manifestar em diversos jogos como um glitch consciente, causando falhas bizarras e até mortes no mundo real. Um grupo chamado Princess Society passa a investigar seus aparecimentos através de relatos em blogs e fóruns. O mais assustador é que a existência dela depende da lembrança coletiva. Quanto mais as pessoas sabem sobre The Princess, mais forte e perigosa ela fica. A história gira em torno de um narrador que recebe um vídeo chamado Everybody's Dying Happy. Nele aparece Miss dançando, mas logo surge uma figura estranha chamada Mr. Happy, com olhos negros e uma boca escura, lembrando a pintura O Grito. A música parece alegre, mas fala de morte e o narrador começa a sentir uma calma mórbida, principalmente depois de descobrir que seu amigo Owen havia tirado sua própria vida. Conforme assiste mais vezes, a presença de Mr. Happy passa a invadir até seu jogo Tomodachi Life, reforçando a sensação de que não é apenas um personagem, mas algo vivo. No fim, o narrador aceita que vai também morrer feliz, deixando a impressão de que foi influenciado ou manipulado pela entidade. A história fala de uma suposta invasão de sinal de TV em Wyoming, onde a programação foi interrompida por um vídeo estranho de cerca de 6 minutos. Ele mostrava cabeças 3D sem corpo, mudando de expressão, intercaladas com mensagens perturbadoras como "You will see such pretty things" e "You are ill". Além do sinal bizarro, o vídeo teria um som em baixa frequência que deixava espectadores com náuseas, dores de cabeça e até alucinações. No fim, revelou-se ser parte de um ARG ou uma creepypasta, nunca um evento real. Mas a lenda ganhou fama por sua atmosfera inquietante e por explorar o medo de transmissões corrompidas e manipulação de mídia. A história fala de um jogo de labirinto simples em que o jogador deve levar um ponto até um quadrado vermelho. Porém, em certo momento, o jogo muda de forma brusca. A tela é preenchida pelo rosto horrível de Touter, surgindo como um jumpscare. O susto se transforma em um terror real quando o narrador sente a entidade atravessar a barreira da tela e o atacar fisicamente, cortando sua garganta. O conto mostra como um jogo aparentemente inocente pode esconder algo amaldiçoado e mortal, misturando o virtual com o real. A história conta sobre um cartucho de Nintendo 64 sem rótulo que aparece misteriosamente na porta do narrador à meia-noite. Ao ligá-lo surge o título Halloween 64, com logos distorcidas e nomes de empresas fictícias. No começo parece só um jogo estranho, mas logo ele descobre que não pode desligar o console nem remover o cartucho, que chega a ficar incandescente. Pior, enquanto o jogo roda, telefone, internet, portas e janelas deixam de funcionar, como se toda a casa estivesse isolada no mundo externo. Assim, o narrador percebe que não é apenas um jogo amaldiçoado, mas uma armadilha que o mantém preso na própria realidade. Tudo começa com um suposto derramamento de óleo causado por um acidente de navio-tanque, mas logo fica claro que algo muito pior está acontecendo. Animais e pessoas afetadas se transformam em criaturas agressivas e brutais. O caos se espalha rapidamente e o narrador acaba se refugiando em um banheiro, tentando se proteger. No entanto, o que mais o aterroriza não é só a violência dos infectados, mas o fato de que eles falam como ele, usando vozes calmas e sedutoras para convencê-lo de que se juntar a eles não seria tão ruim. Assim, a história mistura o terror clássico de zumbis com um elemento psicológico, em que o perigo não é apenas físico, mas também a tentação de ceder à persuasão. Ruby, cansada e endividada, pega um ônibus tarde da noite. Ela acaba cochilando e ao acordar percebe que há alguém sentado ao seu lado. Alguém estranho, já que o ônibus estava praticamente vazio. A figura veste um casaco pesado,
Mantém a cabeça baixa e nunca revela o rosto, mas sua simples presença transmite um desconforto profundo, como se estivesse invadindo o seu espaço, sem a sua permissão. Conforme o silêncio do ônibus e os pequenos detalhes do ambiente pesam, Ruby sente o suspense crescer, incapaz de ignorar a sensação de que aquela presença não é apenas de um passageiro comum. Essa creepypasta nasceu em torno de um vídeo estranho chamado Obey the Walrus, ou em português, Obedeça a Morsa. Ele começa com a música infantil distorcida e imagens desconfortáveis, até mostrar uma figura magra de aparência andrógena dançando de forma perturbadora com um guarda-chuva. A gravação é real, mostra Johnny Beyman, uma artista trans que tinha sequelas de poliomielite, mas na internet o vídeo foi cercado de rumores e lendas. Muitos diziam que assistir poderia trazer maldições, doenças ou até a morte, como se fosse um vídeo amaldiçoado. Na prática, a creepypasta se alimenta do choque visual e do clima enigmático da filmagem, transformando algo real em uma lenda digital de terror. O narrador descobre um site misterioso que promete dar 1 milhão de visualizações em troca do e-mail do usuário. Depois de se cadastrar, ele posta um vídeo simples e vê o contador disparar de forma impossível, alcançando milhões em minutos, enquanto comentários estranhos cheios de números aparecem. Logo começa a ter pesadelos com escuridão e incontáveis olhos que sussurram "1 million will be here soon". Mais tarde, recebe um e-mail de alguém que já caiu na mesma armadilha, avisando que os tais 1 milhão não podem ser derrotados, apenas adiados, e que a única saída é espalhar o link para outras pessoas, passando adiante a maldição. Uma equipe é enviada pela Stoker State para investigar misteriosos desaparecimentos em uma escavação. No início, acreditam que possa ser obra de bandidos, mas nos túneis encontram algo muito pior. Uma enorme câmara subterrânea com um lago imundo no qual surge uma massa grotesca de carne pulsante formada por membros humanos. A criatura atacava violentamente, engolindo e assimilando os exploradores, revelando que os desaparecimentos eram na verdade parte de um ritual de sangue que alimentava aquela abominação indescritível. Um ex-soldado veterano assume o posto da Guarda Real Britânica, acreditando ser um trabalho tranquilo após anos em combate. Porém, durante um turno, ele percebe uma mulher pálida entre os turistas, que começa a se aproximar de forma estranha, sem mover os pés, apenas inclinando a cabeça e abrindo a boca em um grito silencioso. Imóvel por dever, ele é forçado a encarar aquela presença cada vez mais próxima e sufocante, percebendo que não enfrenta apenas uma pessoa, mas algo antinatural que o aterroriza muito além do que o campo de batalha. O protagonista encontra um livro enigmático com o poder mortal. Tudo que surge escrito ou desenhado em suas páginas acontece de verdade, resultando na morte imediata da vítima. Testando esse poder, ele descobre o quão assustador e viciante é manipular vidas com tanta facilidade. A cena mais perturbadora ocorre em um cemitério quando, diante de uma garotinha inocente, ele diz "bang" e sua cabeça explode, revelando o quão macabro e cruel o livro realmente é. A recomendação "Nunca acampe sozinho na floresta" parece vir de histórias como estas. Situações que começam simples, com o intuito de relaxar, mas se transformam em pesadelos silenciosos. Um exemplo é a mulher que, ao usar um banheiro rústico à noite, sente um toque grotesco e se depara com um rosto horrível. E outro em que passos insistentes cercam a barraca durante a madrugada, sem que nada seja visto ou rastros apareçam de manhã. Então, o vídeo é isso, gente.
Muito obrigado por terem visto o vídeo e mais uma vez me desculpem pela demora de postar o vídeo. Tive muitos problemas pessoais que eu tive que resolver, então eu tive que pausar o canal por causa disso. Felizmente eu espero que agora tudo esteja certo para eu poder voltar a continuar esse iceberg que estou tanto gostando de fazer e também futuros vídeos que eu pretendo trazer pro canal. Mais vídeos de iceberg que eu já até mesmo salvei para poder fazer e mais outros vídeos interessantes além de iceberg que eu quero trazer aqui pro canal. Eu tô realmente gostando de fazer vídeos e tudo mais, então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve farei a camada 5, então sem mais nada, muito obrigado e falou!